Ele tem que jogar, ele tem que jogar. Ele foi mal, perdeu um gol, né? Um gol que não poderia ter perdido, mas resumir a atuação do jogador àquele lance não dá. E eu acho, sinceramente, que esse pessoal que reclama de tudo não tem a menor relevância. Tem que ser ignorado. Torcedor mala de rede social que você sabe reclamar. Esquece, deixa falar sozinho. Tem que dar. Aliás, um dos grandes erros do Flamengo, o Flamengo já mandou técnico embora por conta desse tipo de torcedor. Que se dá muito ouvido. O camarada acompanha o futebol, ele presta atenção, ele estuda os jogos, ele revê o jogo como o Alain reviu. Não, cara, o cara fica ali vendo o jogo com o coração na mão, torcendo, aí simpatiza com um, não gosta do outro, sabe? O papel dele é torcer. As decisões não podem ser pautadas no futebol dito profissional por quem assiste um jogo com fígado, porque não gosta de A ou de B, ou porque não foi com a cara, ou porque não gosta não sei de quem, ou porque não gosta do técnico. Não dá. Não é assim que se faz. Então, assim, esse pessoal, para mim, falando em nada, é a mesma coisa. Essas malas, quando aparecem na minha live, eu já limo logo, porque não vou baixar o nível do debate debatendo com quem claramente não conhece. Como é que o cara fala que o Almada é um cabeça de bagre, gente? Cabeça de bagre é ele que fala isso. O Almada é um ótimo jogador, campeão do mundo, pô, jogador internacional. Porque ele joga num outro time, aí o cara que é Flamengo vai falar que é bagre. Aí, do caso do Alcaraz, vai desfazer do cara, sem conhecer. E tem 21 anos. 21 anos, é jovem ainda. Jogador com muito a desenvolver. Foi o investimento mais caro da história do Flamengo e um investimento. Todo investimento tem um risco. Não é só no futebol. Se investe em alguma coisa, tem um risco de dar errado. Mas é uma contratação de um jogador para dar muito retorno. Mas, claro, ele também vai ter que evoluir, se adaptar, evoluir. E outra coisa, está entrando num time com técnico que já mudou de técnico e sem a companhia de jogadores importantes ali que estão fora. O cara não está jogando com o Pedro. O cara não está jogando com o Cebolinha. O cara não está jogando com o Luiz Araújo. E O cara não cada está jogando jogo, com o né, Vinha. Mauro? E cada jogo atua numa posição diferente. Jogou de segundo homem, Sim, de sim. armador. Então nem tem a sequência numa posição só, Não né? joga com o De La Cruz. Não jogou esse jogo com o Arrascaeta. Ele não tem a companhia dos caras que são os melhores do time. Vários deles. Tem o Gerson e tal, claro. Mas vários jogadores importantes, ele não está dialogando com eles em campo, porque os caras estão fora. Ou direto ou na maioria dos jogos. Domingo, se ele entrar, ele não terá ao lado dele Vinha, De La Cruz, Everton Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo. 5 caras que seriam titulares. O Alexandre não seria contratado se o Vinha não tivesse machucado. O lateral do Flamengo titular seria o Vinha. Essa gente toda está de fora. E não vai ter ainda o Pulga do lado dele no meio-campo no domingo. Olha só quanta gente que ele poderia ter ao lado, dialogando com ele, jogando. É outro time, gente. É outro time. Então, assim, o cara que já tem uma conclusão definitiva sobre o jogador por um ou outro jogo é muito pretencioso, né? Deveria estar no lugar do Guardiola, esse cara aí, que corneta, que entende muito de bola. O cara já enxergou todas as virtudes e defeitos. Mala, gente chata, tem toda a torcida. Rede social é maravilhosa, mas ela abre o espaço para todo tipo de bobagem que é dita, é uma coisa lamentável. Eu acho que o Alcaraz errou, realmente, perdeu um gol que não pode perder. Assim como eu falei do Everton hoje, vale para ele também. O Felipe tem que conversar com ele, rever o lance, discutir. Até para uma outra situação, cara, ele podia ter batido cruzado. Ele bate cruzado e faz o gol. No contrapé do goleiro. Ele tentou acertar o canto ali, errou. Foi feliz, acontece, mas não pode ficar acontecendo toda hora. Muito pior do que o gol dele perdido é a quantidade de vezes que o Gerson não chuta a bola no gol. Nesse jogo ele chutou, pegou uma de frente, pumba. O Gerson tem que chutar no gol. O time do Flamengo tem que finalizar mais. Isso é um sério problema que precisa ser corrigido, que ninguém consegue corrigir. Tomara o técnico da vez, o Felipe Luiz, seja mais feliz nessa tentativa. Bom, e até projetando, o Alan, esse meio de campo do Flamengo, né, sem o Pulgar, suspenso, De La Cruz aí, né, no estaleiro, né, tem 3 vagas, aparentemente, para 2 jogadores, Alan, Everton Araújo e o Alcaraz, né? Quem desses 3, né, você escolheria os 2 para formarem essa volância do Flamengo diante do Atlético Mineiro, ou você pensa, de repente, até mesmo só com um volante e um jogador mais à frente, né, pesando de forma ofensiva esse ataque do Flamengo? Cara, então, Léo, eu primeiro vou falar o que eu acho que o Felipe vai fazer, tá? Eu acho que, por exemplo, nesses 2 jogos, ele já sabia que não teria o Pulgar na final, né, no primeiro jogo da final, e ele não testou o Everton Araújo hora nenhuma de primeiro volante. Ele manteve o Pulgar nos 2 jogos. É claro, em vários momentos do jogo, o Everton Araújo jogou lado a lado com o Pulgar, mas ele não foi o primeiro volante, né? Então,
qual o recado que eu acho que o Felipe meio que passa? Apesar que o Felipe, eu tô achando que ele realmente está meio que ignorando o jogo da frente. Eu acho que ele está muito estudando e escalando jogo a jogo. Eu acho que vai ser um perfil dele. Não sei. Mas se eu for pegar algum recado dos últimos jogos, pensando na final, como o Everton Araújo não foi testado e como o menino chegou a errar nesse gol, eu desconfio, o Everton Araújo vai jogar, mas eu desconfio que ele vai acabar sacando o Alcaraz, eu não faria isso de jeito nenhum, do time, e vai entrar com o Fabrício Bruno na zaga, Ortiz de primeiro volante, Everton Araújo, Arrascaeta e Gerson. É o que eu desconfio que ele vai fazer. E no ataque, eu acho que ele vai de Michael e Gabriel. Por quê? Porque ele falou, depois da partida contra o Juventude, ele falou que tem treinado o Plata também de 9, né, de falso 9. Só que nessa partida, eu acho que se ele tivesse começado o jogo com o Inter com Plata de falso 9, eu talvez imaginasse, pô, eu acho que de repente ele vai começar a final com Plata. Mas ele não. Quem substituiu o Gabriel, entre aspas, contra o Inter foi o Bruno Henrique, né? E o Plata jogou aberto. Então, eu acho que como ele não vai ter o Bruno Henrique, ele vai voltar com o Gabriel. E na própria coletiva pós-jogo, o Felipe fala, ele foi questionado, por que você não começou com o Gabriel? Ele fala, porque eu comecei com o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique também sabe atacar espaço, etc, etc. Então eu desconfio que o Felipe Luiz vai começar com algo parecido com o Rossi, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Ortiz, Everton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Michael e Gabriel, que eu acho que ele vai começar. Eu não começaria. Inclusive, como o primeiro jogo era no Maracanã, e o Atlético Mineiro também está desgastado, o Atlético Mineiro teve uma partida, por mais que tivesse uma vantagem muito grande, foi uma partida desgastante. Você viu que o Atlético Mineiro acabou muito cansado contra o River Plate, lá no Monumental de Nunes. O Atlético teve problema para voltar, ele ia voltar na quarta-feira, não pôde voltar por causa de greve na Argentina, então ficou mais um dia na Argentina, né? Só voltou ontem. Então, o Atlético também eu acho que tem um pouco de desgaste ali. Então, e o Flamengo segurou alguns jogadores, né? Não jogou com todos os jogadores. Então, eu como o primeiro jogo no Maracanã, eu escalaria o Ortiz na zaga, normal, com o Léo Pereira, escalaria o Everton Araújo de primeiro volante, né? Com Gerson e Alcaraz. O Gerson eu tiraria um pouco ele da direita, faria muita movimentação ali, né? Botaria o Alcaraz e o Gerson na frente do Everton Araújo, até ajudando ali. Arrascaeta, Michael e Plata. É o que eu escalaria, mas eu acho que é diferente do que o Felipe vai escalar. Eu acho que é importante. Acho que o Alcaraz é um jogador que pode ser importante nessa decisão também, pela dinâmica dele, principalmente porque você também não tem o De La Cruz. Então, o Felipe tem algumas alternativas. Eu acho que ele vai estudar bem o Atlético. Eu tenho essa sensação que o Felipe tá escalando mesmo jogo a jogo. Eu acho que com o Felipe, pelo menos é a sensação que eu tenho, o Flamengo não vai ter um time titular, vai depender muito do adversário, ele vai estudar o adversário e vai escolher os jogadores. Mas como ele não testou o Everton Araújo primeiro volante e não testou o Plata de 9, eu tenho a sensação que ele vai começar com o Fabrício Bruno, Ortiz de primeiro volante e vai começar com o Gabriel, com o Michael. É sensação. Eu não começaria assim, Léo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.